Nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas, certo? E, continuando nessa série de mensagens, hoje nós teremos a nossa reflexão aqui na Palavra de Deus, a mensagem do Senhor para nós, em Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13. Essa parábola é conhecida como a parábola das 10 virgens. Antes de entrarmos de fato no nosso texto, eu quero apontar um pouquinho o contexto aí, onde ela está inserida no Evangelho de Mateus. E se você olhar ali um pouco antes, no capítulo 24, do verso 42 ao 44, que diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E lá no 44 ele fala assim também: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E nós temos também, do versos 45 ao 51, aonde nós podemos ver ali no verso 50, dizendo o seguinte: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe. Então, a parábola das virgens, das 10 virgens que nós estamos aqui hoje, ela vem já dentro dessas mensagens que estavam sendo passadas nessas parábolas anteriores, que já expressam o sentido de que o Senhor Jesus virá e nós devemos estar assim vigilantes. Está falando sobre a volta do Senhor Jesus. E essa parábola está inserida dentro desse sentido também, desse tema. Logo após, nós encontramos também essa mesma situação nos dois contextos históricos aí, do que é dito por Jesus, logo após o nosso texto, onde nós encontramos a parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos, e também o grande julgamento, mostrando que a vinda do Senhor Jesus tem uma ênfase também de separar, discernir, examinar e comprovar aqueles que são pertencentes ao reino dos céus e aqueles que não pertencem ao reino dos céus. Então, só deixando aí o contexto para jogar luz ao que nós vamos falar aqui, e isso já nos ajuda a termos a nossa atenção voltada para o que quer dizer esta parábola. Vamos fazer a leitura? Capítulo 25, do verso 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Santo Espírito de Deus, nos dá sabedoria
para entendermos a Tua palavra e assim termos as nossas vidas transformadas em mente e coração diante do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que está sendo dito aí? Tem 10 virgens que estão esperando um noivo. E quando o noivo chegar, vai acontecer uma festa, que é a bodas. E quando o noivo está para chegar, há um anúncio. Eis que o noivo vem. E aí todos se preparam para receber o noivo. E aquelas no caso, sendo mais específico aqui, que se prepararam para receber o noivo, estas entraram com o noivo e festejaram, celebraram as bodas, a festa de casamento. Certo? O que isso quer dizer? Esse é o grande ponto. E aqui há uma desvantagem, porque nas outras parábolas tinha a explicação. Os discípulos perguntaram, né? Mas, Senhor, o que isso quer dizer? Nessa parábola nós não temos isso, né? Os discípulos falando, Senhor, o que isso quer dizer? Então, a gente tem um desafio maior. Mas olhando para a palavra, para os indícios e para o final, para o desfecho dessa parábola, nós podemos ter um grande apontamento para o sentido do que quer dizer. Então vai ficar mais fácil por conta do desfecho. Mas começando do começo, nós temos aí 10 virgens. E começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens. A parábola ela é dada com qual sentido? Qual é o propósito de uma parábola? Vamos ver se vocês estão acompanhando aí. É para ilustrar uma questão real com uma parábola, uma história que não necessariamente precisa ser verdadeira ou aconteceu de verdade, né, no caso. Mas é algo que ajuda ao entendimento. Só que também há uma questão aí intrigante, que a parábola também foi dada para quê? Para que ouvindo, não ouçam, e vendo, não vejam, e assim se convertam ao Senhor. Mas isso é muito específico, meus irmãos, ao povo de Israel, que já tinha toda a revelação para crer e não creu. Então, quando apareciam esses fariseus, esses judeus, que já deveriam crer de pronto por conhecerem toda a revelação, Jesus fala por meio de parábolas, para se cumprir o que o profeta Isaías diz, por causa da dureza de coração, porque vocês não se curvaram ao Senhor, porque vocês não olharam para Jesus e reconheceram quem Ele é, no caso lá em Isaías não tinha Jesus, mas não reconheceram o Deus da sua salvação, então para vocês a cegueira e dureza, que é o que traz perdição para aqueles que tinham tudo para crer e não creram. Então, quando esses chegavam diante de Jesus, Jesus já sabia a motivação deles, e por isso ensinava por parábolas. E aqueles que precisavam ouvir, ouviam, e esses judeus duros de coração não recebiam o que nem estavam esperando, porque nem criam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, olha que interessante. As parábolas, elas afirmam, quando fala do reino dos céus, o que se assemelha, o que está presente como características dentro do reino. E está falando que esse reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Quando você olha 10 virgens, você consegue fazer alguma distinção entre elas? Quando a gente fala nesse primeiro versículo, tinham 10 virgens. Você olhando, você fala, não, está tudo igual. Aparentemente, tranquilo. Só que quando nós formos olhar aqui no texto, mais de perto, nós vamos ver que há diferenças entre elas. 5 delas e as outras 5. Há uma diferença. E esses detalhes apontam que o reino dos céus é semelhante. Que quando a gente olha
Parece que todo mundo está ali. Quando você vai mais perto, você fala, não, esses daqui são diferentes desses daqui. E isso é muito interessante. E é o que o texto vai dizer para nós. E eu quero fazer aqui de uma forma um pouquinho mais dinâmica com os irmãos, para a gente pensarmos juntos aqui quais são os pontos iguais. O que elas têm em comum, essas virgens. Então, olhando para o versículo 1, o que nós temos de igual dessas 10 virgens? Todas elas... Oh, muito bom, gente. Vocês querem participar, fiquei feliz. Às vezes vocês ficam tudo acuado, né? As 10 são virgens. As 10 tinham as lâmpadas, as candeias. Que mais? As 10 estavam com o mesmo propósito, aguardando o noivo, verso 1, certo? Tem mais alguma coisa no versículo 1 que a gente pode ver de semelhança? Eu creio que é isso. Se algum irmão tem mais alguma coisa aí? Oi? Mas até aqui a gente tem tudo em comum. As 10 são virgens, tudo comum. Olhando para o verso 5, olha lá para o versículo 5. O versículo 5, só para orientar melhor vocês aí, é "e tardando o noivo", tá? Todas dormiram, todas ouviram. Aí eu já estou no 6, né? Todas dormiram, todas ficaram com sono, todas dormiram. Né? Até aqui tudo igual. Verso 7, que mais? Todas ouviram o anúncio, todas acordaram, todas elas prepararam as lâmpadas. E aí, que mais que tem de igual? É isso? É isso. Então, quando a gente olha, você fala assim, todas estavam na mesma disposição, no mesmo propósito, na mesma intenção, fizeram os mesmos sacrifícios, digamos assim. Tiveram o mesmo serviço, o mesmo trabalho para esperar o noivo. Mas e quando a gente olha para as diferenças? A gente começa a olhar para as diferenças. Olha lá no versículo 2. Quais diferenças nós encontramos olhando para o versículo 2? Certo. Mas vamos devagar. No verso 2, qual é a diferença delas? 5 eram... O que é nécio? Tolo. Né? Vamos parar por aqui, mas vocês sabem o que é algo mais comum, né? E aí, nós temos 5 que são... que vê nécio, insensato, tolo, o outro não fala. E as outras 5 eram? O que é prudente? Prudente. Sensato. Que mais? São o quê? Cuidadosas, A palavra mais específica aí é sábia. São sábias, né, no caso, porque são 5. Então são 5 sábias e 5 tolas, trazendo uma linguagem mais direta para a gente entender. Como que a gente sabe se uma pessoa é sábia? A gente sabe se uma pessoa é sábia
não pelo tanto de conhecimento que ela tem, mas sim em como ela usa esse conhecimento na prática. Tá? É assim que a gente sabe se uma pessoa é sábia ou tola. Porque às vezes ela tem um conhecimento vasto, incrível, mas aí a prática dela não condiz com aquele conhecimento. Na hora de praticar, ela faz tudo o inverso, ela faz um uso escasso daquilo que ela conhece, né? Mas o sábio, tudo que ele aprende, ele olha e fala, eu posso aplicar aqui, e a minha prática é transformada pela minha sabedoria, de como eu uso o conhecimento que eu tenho. Então, digamos assim, todas elas sabiam como funcionava uma lâmpada, certo? No caso aí, não é uma lâmpada, porque a lâmpada está mais moderno, né? Seria... Mas uma candeia. Quem aqui já usou uma candeia? Ixi, aí eu estou pondo os irmãos... Aí hein? Quem aqui já usou uma candeia? Como é que funciona a candeia? Você põe lá o quê? Azeite ou querosene. É óleo diesel? Olha aí. Já é mais... Aí está mais caro, hein? Põe o pavio, ele tem que estar molhado lá. E aí você ele acende e aquilo vai sendo consumido até acabar. Acabou, o que acontece? Fala, Daniel. Esse eu não conheço. Ah, tá. Que era mais a gás. É um gás? Ah, tá. Isso. Mas pensando aqui nas noivas, muito provavelmente, nas virgens, desculpa, era muito provavelmente essa com o líquido, né? Então o que acontece? Todas elas sabiam como funcionava e sabiam o que era necessário para que a luz se mantesse acesa. E aí o que elas fazem? As sábias, sabendo disso, vamos levar um pouco mais, vamos levar uma reserva. Por quê? Nós não sabemos quanto tempo o noivo vai demorar, nós não sabemos que, indo ao encontro dele, se ele já vem de imediato, então vamos levar mais. O que é também prudente. O que seria prudente? Não é errado você não levar, mas é prudente, é prevenir, né? Você ir com um pouco mais para não passar por problemas. As tolas falaram, vai dar. Você achou que ia falar do texto, né? Aí eu mando uma dessa, aí é triste. É triste. A gente está esperando você falar mais do que o texto diz, né? E você me manda uma dessa. Mas elas falam, acho que vai dar. Elas foram sem a reserva desse azeite, né? E aí quando elas chegam ali para de fato encontrar o noivo, nós começamos a ver algumas diferenças também, né? Nós vemos que é uma tola e as tolas e as sábias, e aqui nós vemos onde está a tolice e onde está a sabedoria, que foi no que eu disse. Umas levaram mais, outras não. Está aqui, que é o verso 3. E no verso 4, nós também vemos algumas diferenças, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e aí, tardando o noivo, nós começamos a ver que algumas estavam esperando com perseverança e outras estavam esperando de forma imediata. Eu já estou dizendo isso, já pensando em trazer os irmãos para o sentido da parábola. Nós vemos que a lâmpada das que estavam esperando com perseverança, com sabedoria, não se apagou. As que estavam esperando com tolice, esperando algo imediato, direto, elas não tiveram condições de estarem ali quando o noivo veio. E outra maneira de observarmos a sabedoria dessas virgens sábias é a resposta que elas dão, né? Porque as prudentes falaram o quê? As prudentes não, as tolas falaram o quê? Para as prudentes: dai-nos do seu azeite, para que a gente possa continuar aqui esperando o noivo. Porque todas ouviram o anúncio de que o noivo estava chegando.
E elas se levantam, se preparam suas lâmpadas, e aí você vê que as lâmpadas das tolas estavam para se apagar. E aí as sábias, gente, você pode julgar assim, mas puxa, as sábias olhando para as tolas não poderiam se compadecer delas e falar assim, olha, por que você, né, não chegou lá e falou, dá um pouquinho, ela pode também tentar junto com você esperar o noivo e participar disso tudo, né? Por que você não ajudou? E aí a resposta mostra onde está a sabedoria, que não está preocupado em si, em falar assim, vou te ajudar a fazer bondade, fazer amor, uma caridade para você, e aí nós duas estaremos mortas, né? Que aqui o ponto é esse. Eu vou ajudar uma pessoa que eu não tenho condições de ajudar, mas se eu não ajudar eu estou sendo ruim. Aí eu vou e os dois morrem. Foi melhor ou foi pior? Então é a mesma situação. As sábias sabiam o que implicava dar do azeite delas para essas virgens que não tinham levado. Qual é a implicação disso? Todas elas ficariam sem. E todas elas não conseguiriam receber o noivo. E todas elas não participariam do evento mais importante que elas se prepararam para receber. Então a resposta delas é a seguinte: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Elas olham para os fatos, elas olham para a realidade. Não é que elas não queriam ajudar, não é que elas não ajudariam se tivesse, elas olham para a realidade dizendo, olha, o que nós trouxemos é o suficiente para nos suprir. Se eu der a você, nós todas ficaremos sem. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a diferença prática da sabedoria e da tolice evidenciados no texto. Levaram reserva e não dividiram por conta de saber a realidade da situação. E olha que interessante. Quando nós chegamos no final, começa a ficar mais claro o que essa parábola quer dizer. Pelo contexto, eu já joguei uma luz aqui, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela se compreende com a palavra de Deus. Então, se tem um texto que está difícil, você pega o mais fácil, que fala sobre aquele assunto, e você consegue entender o que aquele texto que está mais difícil não pode dizer em hipótese alguma, porque ele não pode contradizer o texto que está mais claro, porque a palavra de Deus não se contradiz. Então, quando a gente olha para esse texto e olha para as parábolas anteriores, por exemplo, a do verso 42 do capítulo 24, ele fala que vem o Senhor. Lá no 44, ele fala que isso é um cuidado que devemos ter, de estarmos preparados para a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Então, analisando a parábola de uma forma mais direta, de uma forma mais clara, está dizendo, o noivo é quem? Jesus Cristo. E essas virgens são aquelas que vão participar das bodas quando vier o noivo, Jesus Cristo. E quando elas estão esperando, elas estão fazendo o quê? Perseverando para a chegada de Jesus, vigiando, preparadas e com as lâmpadas acesas, no caso. Quando a gente olha para as outras 5, a gente consegue perceber, aquelas que não levaram azeite, que a sua chama, ela é passageira, é transitória, não é algo que permanece, é algo que, de alguma forma, não se sustenta. E ali se apaga. E quando se apaga, elas não estão prontas para receber o noivo. Quando nós olhamos para o desfecho dessa parábola, que é do verso 10 ao verso 13,
nós conseguimos entender melhor o que aconteceu. Quando elas saem para comprar, o noivo chega, e aí nós temos o fim da parábola, porque elas estavam aguardando desde o começo a chegada do noivo. Quando ele chega, o que acontece? Essas que estavam ali entraram com ele, participaram das bodas e a porta se fechou. E as que vieram depois, porque o azeite tinha acabado e saíram, não estavam ali quando o noivo chegou. Elas batem na porta, querendo entrar, clamando. Mas o que o noivo diz? Não conheço vocês. Por que vocês vão fazer parte desse momento? Se eu nem conheço vocês. E aí, o verso 13 mostra o alerta que Jesus estava dando por meio dessa parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Esse é o grande alerta, a grande mensagem da parábola. E o que nós podemos entender? Se você prestou atenção no texto que nós lemos de Mateus 7, do 15 ao 23, há uma fala ali de Jesus no final do Sermão do Monte que ela se assemelha muito a esse desfecho da parábola. O mesmo ensino, falando, eu não vos conheço. E aí, o que aquelas pessoas disseram do capítulo 7? Ah, mas em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós curamos os enfermos. Em seu nome. E aí Jesus fala o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso joga uma luz tremenda nessa parábola das virgens. O que o texto está dizendo é que quando você olha, tem um grupo de pessoas ali, e aí você fala, como é que eu vou saber quem de fato pertence ao reino dos céus? E aqui está dizendo que a vinda do Senhor Jesus revela quem de fato pertence e vai celebrar as bodas do Cordeiro. E aí que eu estou colocando do Cordeiro, se você conhece um pouquinho lá do que diz Apocalipse, você vai entender que tem uma celebração dos santos com Cristo na bodas do Cordeiro. Então, quem vai participar? Quando Jesus vem, a luz bate e aí você consegue separar quem é quem. Você consegue entender melhor quem de fato está em Cristo e quem não está em Cristo Jesus. É algo que fica nítido, simples de ver. Só que quando você olha para coisas em comum, como a gente olhou no começo, parece que está tudo certo, todo mundo tem a mesma disposição, todo mundo tem o mesmo trabalho, todo mundo fez o que devia ter sido feito. Só que quando você começa a olhar alguns detalhes, você fala, mas há uma diferença. E no caso aqui, as virgens que não guardaram são semelhantes àqueles que vêm com uma fé fervorosa, aqueles que vêm com o ímpeto de esperar a volta de Cristo com esperança, colocando nisso a razão da sua existência e da sua vida, mas quando demora, o que acontece com essa fé? É igual a lâmpada, ela se apaga. E aí, não tem mais essa fé. Nós, reconhecendo aí outros textos, sabemos que a fé genuína, ela permanece. A fé genuína, ela não se apaga com a demora de Cristo. Ela não se apaga com as dificuldades da vida. Ela se revigora, ela se renova e ela fica mais forte, sólida para a volta de Cristo. Aqueles que têm uma fé não genuína, acontecem as dificuldades da vida, a demora de Cristo demora,
ela não tem a sua justiça satisfeita, aquilo que ela acha que deveria acontecer acontecendo, então a sua fé é revelada. E aquela fé que tinha, ela some, porque não é uma fé genuína. E o texto está dizendo que aqueles que fazem as coisas semelhante aos que pertencem ao reino dos céus, não faz deles pertencentes ao reino dos céus. Ah, mas em seu nome a gente expulsou, no seu nome a gente... Essas virgens, não, mas a gente se preparou, a gente foi ao encontro do noivo, a gente levou nossas lâmpadas, né? Nós levamos nossas lâmpadas, nós esperamos o Senhor, nós ouvimos o anúncio, nós fizemos tudo. E aí o Senhor fala o quê para elas? O noivo, no caso, não vos conheço. Meus irmãos, trazendo de forma bem prática para nós, essa palavra está dizendo o seguinte: todos nós estamos ouvindo da palavra, amém? Porque quando eu prego, ela vem para mim também. Todos nós estamos ouvindo da palavra. Todos nós estamos aqui cultuando o Senhor. Todos nós estamos louvando o Senhor. Vou dizer até mais, todos nós, durante a semana, lemos a Bíblia. Todos nós, durante a semana, oramos. E aí você fala, não são todos salvos em Cristo Jesus, então? Essa é a reflexão para nós, meus irmãos. Não são todos pertencentes ao reino dos céus, então? Não, então essa pessoa é crente. Essa pessoa pertence ao reino dos céus pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando nela. Mas a gente está vendo pela questão comum, pelo que é evidente. Não, mas eu vou no culto, eu sirvo no ministério, estou em tudo que acontece. Mas quando você começa a olhar mais de perto, essa fé, ela é provada. Provada pelo quê? Por mim e por você? Não. Tanto que, se você lembrar, tem aquela parábola do joio e do trigo. E aí, quem que vai dizer o que é trigo e o que é joio? É o trigo olhando para o joio e falando, você não é trigo. É isso? Não. As virgens vão falar aqui, você não pertence ao reino dos céus, eu pertenço. É assim que está no texto? Quem que faz esse discernimento e quem que de fato prova a fé? O noivo, Jesus Cristo, a sua vinda. Então a vinda de Cristo, ela manifesta, revela a fé genuína e quem de fato pertence ao reino dos céus. Mas você e eu, nós sabemos, aqui ó, se a gente pertence ou não ao reino dos céus. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica, confirma ao nosso espírito que verdadeiramente somos filhos de Deus. Então não há dúvidas. Mas a caminhada na fé vai provar. E a vinda do Senhor Jesus vai provar. Se alguém acha que Jesus está demorando para voltar e está desanimando de servir, de fazer as coisas para o Senhor, já é uma evidência de que sua fé se assemelha a uma fé dessas 5 virgens que não pertenciam a bodas do noivo, a esse casamento, que vem quando Jesus voltar e tiver esse casamento com a igreja. A união eterna de nós com a pessoa de Cristo, o próprio Deus. Então há uma revelação aqui. Então, meus irmãos, mas eu ia no culto todo domingo. Não, mas eu louvei, eu servi, eu preguei, almas se converteram. Então, mas você pregou, mas a pregação não chegou para você. Então, tem evidências da nossa fé
que provam que nós verdadeiramente somos pertencentes ao reino dos céus ou não. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que a Igreja de Cristo, quando eu falo Igreja de Cristo, aqueles que são salvos, eles estão no meio de pessoas que também não são salvas. Você frequentar um lugar como você está frequentando aqui não faz de você pertencente ao reino dos céus, mas sim a sua fé em Cristo Jesus, e isso vai ser provado por meio da volta de Jesus Cristo. Amém? Então, quando a gente está aqui passando por esse momento transitório, a gente sabe que tem pessoas no nosso meio que não temem a Deus e não creem em Jesus Cristo como Salvador, não tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Pelos frutos a gente consegue perceber algumas coisas, como provavelmente as virgens perceberam, né? Essas daí não trouxeram, estão pedindo ajuda para nós, deveriam ter trazido, não trouxeram, mas vai comprar e volta, e aí vai dar tudo certo, só que não deu tudo certo. Então, nós temos algumas referências para poder entender. No texto de Mateus 7, fala, pelos seus frutos vos conhecereis. Então não é algo tão abstrato assim de eu não saber identificar uma pessoa que está em Cristo e uma pessoa que não está em Cristo. Mas quem vai julgar isto é a vinda do Senhor Jesus. Que trazem dois ensinamentos aqui. Vigiai e estejam preparados, porque não sabemos o dia nem a hora. E por outro lado, nós temos que será revelado aqueles que são, há uma separação, Deus vai separar aqueles que pertencem ao reino dos céus e aqueles que não pertencem ao reino dos céus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui nessa parábola. E aí eu não sei quem viu aí as polêmicas do carnaval, mas anunciaram aí a volta de Jesus, né? Esse que é o problema, porque eu falo isso, aí os irmãos vão procurar essas besteiras, né? Tem dois lados. Mas uma cantora, né, incrível, ela profetizou a volta de Jesus de 5 a 10 anos para frente agora. E aí, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque sempre que alguém pôs uma data, alguma coisa assim, tem gente que acredita e fica desesperado e fala, não, vai acabar o mundo, as coisas vão terminar e tal. E ela começa a se arrumar. Aí fica aquela noiva descabelada, né? E ela tenta se arrumar o mais rápido possível para o noivo vir. Mas a verdadeira noiva, ela já está pronta. Ela já está arrumada esperando o noivo. E essa que chegar aí, ele vai falar assim, então, não te conheço. Eu vou casar com essa aqui, ó. Então, tem pessoas que quando ouvem essas coisas, não, vamos para a igreja, vamos começar a servir o Senhor, não, vamos ouvir da palavra, vamos pregar o evangelho. Eu lembro que eu ia quando eu era criança, eu vou voltar aí de novo. Não, Jesus está voltando, isso daí eu sei, nunca duvidei disso, mas eu estava vendo minha vida como se isso não fosse uma realidade. Então, vamos voltar para a igreja e tal. Essa fé, meus irmãos, é igual dessas 5 virgens aí, que tentaram, nessa euforia, esperar um noivo. E aí quando ele tarda, você começa a ver a realidade da fé dessas pessoas. Assim como a gente consegue perceber. Aí demora, passa essas datas aí que, né? E aí passa essas datas, a pessoa fala, não aconteceu nada. Então tá bom. Então eu vou viver aqui minha vida. Aí vem outra coisa assim, ela volta, né? Não, tal. Então, isso já mostra que essa fé não é uma fé genuína, não é uma fé que persevera. Não é uma fé sólida que assim, pode acontecer coisa ruim ou não, eu estou aqui esperando Jesus. Porque essa é a minha esperança. E essa é a esperança da Igreja de Cristo. De que Ele sim vai trazer a justiça verdadeira, Ele sim vai trazer a paz verdadeira, Ele sim vai trazer a alegria verdadeira. E isso estabelecido eternamente. Então, a nossa esperança de uma transformação em um mundo melhor é a espera de Cristo e o reino celestial. E isso não esmorece com o tempo, isso não esmorece com dificuldades, isso permanece até a vinda de Jesus. Mas a igreja lá fez um negócio que eu não gostei.
Então, estou de mal com Deus, não estou querendo orar mais. Nada afeta o teu relacionamento com o Senhor. Se os homens errarem, se a igreja, no sentido uma igreja local, um lugar ou algumas pessoas, não vai abalar. Você está em Cristo, você está ali, ó. Eu estou com meus olhos fixos em Cristo e nada vai abalar minha fé. Eu estou esperando a volta do Senhor Jesus, independente do que aconteça. Então é um cuidado que a gente precisa ter e refletir. Fica aqui uma reflexão. Na espera da volta de Cristo, quem sou eu? Na espera de um mundo melhor, de uma transformação das injustiças, da violência, da guerra e das tristezas profundas, qual é a minha esperança? Está aqui nesse mundo? Então você é o mais infeliz de todos os homens, porque você não vai ter aqui. Agora, em Cristo Jesus, nossa esperança é certa. E isso virá com todo vigor e poder. E assim, desfrutaremos disso em abundância. E já desfrutamos no nosso coração e na nossa mente, sabendo dessas verdades e esperando esse Cristo. E isso faz com que a nossa realidade presente seja amenizada e até transformada muitas vezes, de choro em alegria, de um conflito, uma perturbação virar uma paz. De injustiças, você vê justiça de Deus e o cuidado de Deus acontecendo, então você consegue desfrutar disso em porções, mas desfrutaremos por completo na volta de Cristo, é por isso que aguardamos. Baixe sua cabeça e nós vamos orar. E eu quero que você pense honestamente, que tipo de fé é essa que você tem aí? Que tipo de fé é essa que espera a vinda do Senhor Jesus, que diz, lógico, eu creio em Deus. Não, Jesus, claro, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus vindo a nós. Mas o quanto disso, de fato, é real na sua vida prática e o quanto disso faz de você uma pessoa constante, firme, independente das coisas que acontecem, independente de tudo o que você passa. A volta de Cristo é iminente. Não sabemos nem o dia nem a hora. Diante dessa verdade, os seus frutos expressam os que pertencem, se você pertence ao reino dos céus, e vai dizer também se você só acha que pertence ao reino dos céus. E saiba que ninguém pode escapar da volta de Cristo. Ela manifestará toda a verdade e o Senhor vai sondar o interior dos homens e Ele não pode ser enganado por ninguém e por nada. Então, diante do Senhor, Ele conhece, você não pode esconder a real motivação do porquê você vem aqui no domingo, do porquê você está ouvindo a palavra agora, do porquê você tem se dedicado a crer no Evangelho de salvação que é em Cristo Jesus. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra pregada, ó Deus. Obrigado por esta parábola que nos ensina a estarmos vigilantes e sempre nos voltando à nossa fé. Por favor, nos ajuda a entendermos, ó Pai, se verdadeiramente temos uma fé genuína, que persevera, que é constante, sólida, que não se apaga, ou se a nossa fé não é uma fé genuína. E se assim, ó Deus, alguém aqui entende isso, ou tem essa revelação do seu Santo Espírito, de que a sua fé não é uma fé genuína, que o Senhor traga arrependimento agora, nessa hora, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, se revele a essa pessoa, e ela entenda a tão grande salvação que há no nome de Jesus. Que haja o reconhecimento do pecado, que haja arrependimento e o confessar que o Senhor Jesus é o Senhor de sua vida.
Faz assim, ó Deus, para a tua glória, nos corações que não têm a fé genuína e são pertencentes ao reino do Senhor. E aqueles que estão aqui têm a plena convicção da sua fé no Senhor e de que pertencem ao teu reino, Pai. Que o Senhor os fortaleça cada vez mais. E o Senhor ainda traga, através do seu Santo Espírito, uma dedicação, uma determinação para sempre estarem vigilantes e aguardando a volta do Senhor. Nos abençoa assim como tua igreja, pois ansiamos pela volta do Senhor Jesus e assim clamamos, ora venha, Senhor Jesus. Desejamos e ansiamos por sua volta e assim oramos em teu nome. Amém.